Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando o nosso estudo bíblico nesta noite, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Estaremos estudando Sua palavra e sabedores de que Ele nos edificará nesta noite. É muito bom saber que o Senhor tem nos guardado e também nos dirigirá segundo a Sua palavra. E é por isso que em momentos como estes, de estudo da palavra de Deus, são tão preciosos para a nossa alma, para a nossa fé. Enquanto os irmãos vão chegando por aí, hoje nós seremos conduzidos no estudo bíblico pelo nosso irmão seminarista Guilherme Vaz. E enquanto neste início, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Nós vamos fazer esta leitura para iniciar, o nosso momento de estudo da palavra do nosso Deus. Salmo de número 124, um cântico de romagem de Davi. E assim diz a palavra do nosso Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ainda bem que sabemos disso pela palavra do Senhor. Ele quis registrar esta expressão por meio do nosso irmão Davi, de que podemos confiar que o nosso socorro está nele, nós podemos nos refugiar no Senhor. É muito bom saber disso também, através da ação do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos conduz nesta vereda de saber que o Senhor é o nosso alto refúgio. Se não fosse ele, todos nós poderíamos dizer, como Israel que o diga, cada um de nós poderíamos dizer aqui, se não fosse o Senhor em nossa vida. Nós vamos orar neste momento. Eu peço a você que feche os seus olhos, eu vou dirigi-los nesta oração. Pai bondoso, fonte de todo o nosso socorro, tu que és o nosso alto refúgio. A ti, ó Deus, oramos neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo, conduzidos, ó Deus, pela tua palavra, para agradecer-te por mais esta semana, por mais este momento de estudo. O Senhor tem guardado, ó Deus, a nossa família, os nossos lares. E se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, tantas coisas pelas quais passamos teriam outro tipo de rumo. Tu tens, ó Deus, conduzido nossos passos, tu tens transformado, ó Deus, nossos corações, tu tens, Senhor, aperfeiçoado a nossa fé. Te louvamos pela tua companhia constante, prometida e executada, e sabemos que isso ocorrerá até o último dia e pela eternidade toda, quando estivermos em novos céus e nova terra. Te agradecemos por este momento de paz, este momento, ó Deus, de estudo da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, usando também o teu servo, ó Deus, o Guilherme, como instrumento nas tuas mãos, para a edificação da nossa alma. Te louvamos por este momento. Agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos chamar aqui o nosso irmão Guilherme, vamos colocá-lo aqui. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Guilherme. Bem? Tudo bem, estão me escutando bem? Tudo certo. Certo, graças a Deus.
um pouco baixo, mas eu já aumentei aqui, eu acho que os irmãos podem fazer isso também. Ótimo, então. E vamos conseguir ouvi-lo bem. Tranquilo, então, graças a Deus. Aproveitar Meus irmãos, o Guilherme aí... está trabalhando. Pode falar, fica à vontade. Aproveitando aí esse momento aí para mandar um abraço para todos os irmãos aí da Igreja de Balneário Camboriú. Estou com muita saudade de vocês. Só não vou visitar, né, uma por causa dessa pandemia, né, e outra porque eu estou esperando convites. Mas estou segurando um pouquinho aí, porque eu sei que tem algumas pessoas do grupo de risco aí, né? É verdade. Meus irmãos, o Guilherme tem estudado lá no seminário JMC em São Paulo, seminário presbiteriano, teológico, já está aí na virada do primeiro ano, está vivo ainda, isso é um bom sinal. Tem também trabalhado na igreja com o pastor André Silvério, você me corrija aí se eu estiver errado, na igreja presbiteriana da Vila Formosa. Temos recebido boas notícias do Guilherme acerca de seu trabalho. Nada muito diferente, né, irmãos, daquilo que nós já conseguimos acompanhar aqui, o que confirma, de fato, a vocação e o aperfeiçoamento desse nosso irmão querido. Eu gostaria de cumprimentá-lo, então, Guilherme, a tua família, que Deus continue a guardá-lo. Saiba que aqui em Balneário você tem irmãos queridos que oram sempre por ti, e aqui você tem também um momento e um espaço para a companhia cristã nessa tua caminhada ministerial. É muito bom tê-lo conosco e, como nós já oramos, pedimos ao Senhor que nos ensine através de você. Que Deus abençoe, você fique à vontade aí para conduzir o estudo bíblico neste momento. Deus abençoe. Amém, obrigado. Deus abençoe também, pastor. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar o texto do profeta Abacuque. Nós vamos ler já, não todo o texto, mas vamos ler um pouquinho mais aqui do que está escrito. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma pergunta já para você ir meditando. O que pode ocorrer em 40 anos da história? O que você acha que pode ocorrer nos próximos 40 anos? 40 anos é um tempo demasiado? É um grande tempo? Algumas pessoas aí que estão chegando nos 4.0 vão dizer que sim, né? Que é bastante tempo. Outros, como eu conheço, que estão chegando agora aos 80 anos, ou já passaram dos 80, vão dizer que é muito tempo. Mas você consegue visualizar o futuro? Como será daqui a 40 anos? Será que Jesus já vai ter retornado? Será que nós já teremos esse mundo transformado? Ou será que continuaremos com as nossas mesmas preocupações, com os mesmos problemas? Quais as demandas que nós vamos enfrentar daqui a 40 anos? Você consegue vislumbrar alguma coisa? Eu acredito que você já tenha aberto a sua Bíblia. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 1, que diz assim: livro do profeta Abacuque, capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. A justiça é torcida. Meus irmãos, aqui o profeta Abacuque ele vai trabalhar a respeito de presságios vindo da parte do Senhor sobre uma invasão que Judá receberia dos babilônios, né? O grupo de pessoas chamados de caldeus. E aqui eu gostaria de trazer aqui um quadro não tão sucinto, né? Não, vamos dizer, não tão detalhado, sobre o que aconteceu dentro dos 40 anos da história em que essa profecia estava inserida.
Nós vamos lá para o ano 620 a.C. Entre 620 e 622, em ordem decrescente, né? Antes de Cristo decresce, depois de Cristo começa a acrescentar, né? Mas entre o ano 622 e 620, aconteceu aquilo que está registrado no Antigo Testamento como o encontro da lei de Moisés que estava escondida lá dentro do templo do Senhor. Essa lei ela foi encontrada depois de muito tempo em que Judá esteve envolvida com uma religiosidade totalmente deturpada, sem o conhecimento da lei, os profetas estavam dispersos no seu ofício, até que um belo dia, lá no ano 622, a lei de Deus é encontrada e a leitura dessa lei faz com que o rei Josias, um jovem rei, fosse levado ao quebrantamento, e esse quebrantamento promoveu uma reforma religiosa, uma reforma moral dentro da nação de Judá. Então, entre 620 e 622 aconteceu essa revolução, essa reforma que veio por meio da leitura da lei de Deus. No ano de 605, mais à frente, aconteceu então aquilo que o profeta Abacuque havia profetizado, que seria a invasão do povo babilônio, à região de Judá. 605, então, aconteceu a primeira invasão. E nessa invasão, muitos judeus da linha nobre da nação de Judá foram levados ao cativeiro na Babilônia. E dentre eles se encontrava um jovem chamado Daniel. Você sabe muito bem, porque você já leu, ou se você não leu, você terá a oportunidade de ler o livro do profeta Daniel. Depois, meus irmãos, em 597, aconteceu a segunda invasão da nação de Judá. E nessa invasão, pelo rei Nabucodonosor, eles tomaram um judeu e o tornaram rei dessa região. Um rei não, um vassalo da Babilônia. O nome desse rei era o rei Zedequias, e ele se tornou o rei de Judá, obedecendo a Babilônia, e enquanto ele era o rei ali por ordem da Babilônia, por ordem dos caldeus, os babilônios, levaram mais uma leva de judeus para se tornarem exilados dentro da Babilônia. E nessa segunda leva, nós temos o registro do profeta Ezequiel, que foi levado também como um exilado para morar na Babilônia. Esse é o segundo levante. Já em 587, 10 anos depois, aconteceu a terceira incursão da Babilônia contra Judá. E nessa incursão foi a derrotada da nação de Judá. Pois depois de uma rebelião provocada pelo rei Zedequias, o mesmo rei que os babilônios haviam colocado lá na nação de Judá, a nação foi invadida e ela foi de tal forma tão destruída que até mesmo o templo foi colocado abaixo, foi derrubado, foi totalmente destruído. Então, em 587 é o ano oficial em que a nação de Judá deixou de ser nação e todo o povo, praticamente todo o povo, foi enviado, enfim, para o exílio babilônico. E ali, então, começou oficialmente o período de exílio, em que eles ficaram entre 60 e 70 anos longe da sua nação e sem prestar culto a Deus. E nesse período, né, logo depois, alguns anos depois, nós temos um registro histórico em que Jeremias, o profeta Jeremias, ele escreve o livro de Lamentações no ano de 580. Então nós podemos ver que nesse quadro de 40 anos, várias pessoas importantes na história bíblica estavam envolvidas. Nós vemos aqui o profeta Jeremias, nós vemos aqui o profeta Ezequiel, nós vemos aqui o profeta Daniel, nós vemos aqui o rei Zedequias, nós vemos aqui o rei Josias, um rei muito importante que trouxe essa reforma na questão moral e religiosa em Judá. Mas nós vemos que 40 anos foram suficientes para uma nação deixar de existir. E nós podemos ver também, meus irmãos, que na nossa história, nos últimos 40 anos, muitos casos aconteceram, né? Muitas questões aconteceram. Nações imponentes, aqui na América do Sul, por exemplo, a Venezuela, hoje são o que são.
Veja que não precisa de muito tempo para que o eixo do mundo, o eixo da economia, o eixo daqueles povos que são aqueles que são os norteadores, os balizadores da cultura, eles movimentam-se toda hora. Não há constância na nossa vida, nessa nossa esfera de existência. Então aqui, meus irmãos, Abacuque, ele começa com um questionamento. Há uma preocupação no coração de Abacuque. Ele diz, até quando, Senhor? E é engraçado a forma que esse livro está dividido, porque ele apresenta aqui um questionamento de Abacuque e uma resposta de Deus. Depois, Abacuque traz um outro questionamento e aí vem uma outra resposta de Deus. E aí depois, lá no capítulo 3, nós vemos um cântico escrito, né, um texto escrito de forma poética, né, para ser usada como um cântico, para ensino e doutrinação do povo, em que ele expressa as maravilhas, a grandeza de Deus, a habilidade que Deus tem de mover, de fazer com que a história venha a obedecer às suas ordens. Então nós vemos aqui, meus irmãos, esse primeiro questionamento do profeta Abacuque. E vejam aqui, meus irmãos, qual é o questionamento dele? Ele diz aqui, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Abacuque era um judeu, era um homem professo, era um homem que estava ali tentando, né, de uma certa forma, cumprir a vontade de Deus naquilo que lhe era possível, naquilo que ele conhecia da lei. E como profeta do Senhor, ele estava olhando que as coisas estavam em desordem, a questão moral estava indo morro abaixo, a questão da justiça estava totalmente deturpada, corrompida, e ele estava apavorado com toda essa situação, e mais ainda, que tudo isso estava acontecendo e Deus estava em silêncio. Então nós vemos aqui um homem preocupado, mais não com a questão moral, mas com a questão de não haver uma intervenção divina para conter esse problema que estava ocorrendo aqui. Então veja aqui, meus irmãos, que ele fez um apelo, e esse apelo era relativo ao silêncio de Deus, por causa do afrouxamento das leis, da corrupção da justiça, que estavam levando o povo apenas a promover a injustiça. Vejam aqui, meus irmãos, no versículo 3, há contendas e o litígio se suscita. Vejam aqui, meus irmãos, que a palavra contendas e a palavra litígio são duas palavras hebraicas, mas elas querem dizer a mesma coisa. Uma é contenda mesmo e a outra é contenda amarga, trazendo a ideia de que toda hora estavam acontecendo levantes, toda hora estavam acontecendo momentos em que havia amargura no meio da população e Deus continuava em silêncio. Ele estava vendo violência, ele estava vendo destruição e Deus continuava em silêncio. E vejam, meus irmãos, que no próximo texto, o profeta Abacuque ele vai ter essa pergunta respondida de uma forma em que Deus ele propõe, não só propõe, mas ele diz que ele vai levar juízo para a nação de Judá. E nós temos que ver aqui, meus irmãos, qual é a base estabelecida para a manifestação do juízo de Deus. Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, todos eles agem por meio de uma chave interpretativa da vontade de Deus. E essa chave interpretativa da vontade de Deus se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, irá tratar das bênçãos que receberão aqueles que obedecem à lei, à vontade de Deus, e das maldições que receberão aqueles que desobedecem, que descumprem a vontade e a lei de Deus. Nós podemos ver até que há uma discrepância nos assuntos ali. Por exemplo, as bênçãos estão escritas em apenas meia página da Bíblia. Já as maldições estão escritas em 2 páginas e meia da Bíblia. Vejo que esse Deus, ele é um Deus que ele promove a santidade dele e ele faz com que seja cumprido. Então,
o profeta Abacuque, ele estava vendo, olha, eu conheço o Deuteronômio, eu consigo interpretar a tua vontade por meio da chave que está lá em Deuteronômio 28, mas eu estou vendo que o Senhor não está se movendo. O que está acontecendo? Então, por meio dessa chave, ele interpretava e ele aqui fazia, ele fez aqui uma oração que era de acordo com aquilo que ele havia conhecido da lei de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 28. E é engraçado, meus irmãos, que Deus ele responde esse questionamento do profeta Abacuque. E veja aqui o que diz no versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Eu me lembro que lá no início da minha caminhada no cristianismo, existia aquelas caixinhas, e tu conseguia até um estojinho, que eram as famosas caixinhas de promessa, né? Aí você abria aquela caixinha de promessa, você ia sair, ia fazer alguma atividade fora de casa, você abria aquela caixinha de promessa, aí você tirava um versículo e dizia, olha, Deus está falando comigo através desse versículo. Aí você vê que tinha o versículo, um ao outro o ajudou e disse, ser forte. Oh, que versículo lindo! Aí quando você vai ler no contexto, está falando sobre dois homens se reunindo para construir ídolos, né? Totalmente contra a vontade de Deus. E aqui era um dos textos que existiam naquelas caixinhas de promessa. Vejam, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Eu me lembro que esse versículo tinha lá na caixinha de promessa. Mas quando nós olhamos o contexto, as maravilhas aqui não são tão boas assim para o povo. As maravilhas estão totalmente relacionadas aos ais do Senhor. E aqui, meus irmãos, ele vai trazer essa ideia. O que ele vai fazer? Olha, Abacuque, não se preocupe, eu estou em silêncio, mas é um silêncio provocativo. Porque eu vou agir contra esse povo. Eu já anunciei lá para o rei Josias, que porque ele se humilhou perante a minha lei, eu vou segurar a onda um pouco, eu vou deter o juízo. Mas o juízo virá. E virá nos teus dias, Abacuque. Olha só. Ele diz aqui, no versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. E ele vai falando aqui numa linguagem, falando sobre os seus cavalos, são ligeiros, a força dele, eles passam por cima, eles não têm vergonha alguma, eles vão lá e eles subjugam tudo o que eles querem e eles ainda atribuem aquilo ali como se fossem eles próprios e não o poder do Deus da aliança, do Deus Yahvé, que estava dando aquele direito para eles de conquistar a nação de Judá. Mas vejam, meus irmãos, qual é a sensação de Abacuque quando ele escuta isso? Ele fica alarmado. Vejam aqui a segunda pergunta do profeta Abacuque, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Veja, ele vai trazer aqui um destaque da santidade de Deus. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Vejam, meus irmãos, o profeta Abacuque, ele parou de falar da questão intra de Judá. Ele parou de falar dos problemas de Judá e ele passou a indagar Deus sobre um outro problema. Qual o problema? O problema é que uma nação mais impura do que nós, mais injusta do que nós, mais ímpia do que nós, o Senhor vai fazer essa nação vir e passar por cima de nós, ó Deus. O que é isso? O Senhor é puro de olhos, o Senhor não consegue ver o perverso. E como o Senhor pode levantar um povo tão ímpio, tão hostil,
tão avesso à tua voz, à tua palavra, contra nós que, comparado com ele, somos os mais justos? É isso que o profeta Abacuque ele está apavorado. Como assim, Deus? Como é que o Senhor pode levantar esse povo aí que não tem compromisso contigo, para nós que está certo, está tudo errado, mas, de certa forma, a gente consegue guardar um mandamento aqui, outro mandamento ali, conseguimos manter ali uma posição favorável de obediência, mas esse povo, Senhor, como o Senhor sendo santo, o Senhor está levantando esse povo contra nós. O que é isso? Não estou entendendo. E ele vai trazer mais, não só a questão de um povo cruel, de um povo ímpio, mas ele vai também trazer a questão de como que Deus, ser uma pessoa santa, ser um Deus santo, aquele que é separado, que não vê a impiedade com bons olhos, como pode ele não somente levantar essa nação contra Judá, mas usar essa nação para fazer um arrastão, né? O povo daqui do litoral conhece bem isso aí, né? Quando coloca aquela rede de arrastão e arrasta todo o fundo, todo o leito do mar, trazendo todos os peixes. É essa a ideia aqui. Como que você pode colocar a tua rede, o teu anzol e arrastar todos os peixes com uma nação tão ímpia assim? Que não se gaba do Senhor, mas que se gaba das redes deles. Ou seja, dizendo, foram os nossos deuses que nos deram esses povos. Como o Senhor pode fazer isso? E vejo aqui, meus irmãos, que, mais uma vez, o Senhor, ele traz uma resposta para o profeta Abacuque. Só que antes dessa resposta, o profeta Abacuque ele ficou tão atordoado que ele não ficou abalado ao ponto de se isolar num canto e não fazer nada, ou de ficar despreocupado com a situação que ele estava ouvindo aqui. Ele estava preocupado com a situação da sua nação, mas ele estava preocupado também com as palavras do Senhor que ele havia dito. Olha, esse presságio, uma nação pior do que vocês vai vir contra vocês. Mas ele não ficou estagnado, e isso é importante nós destacarmos. No capítulo 2, ele vai trazer aqui a atitude dele. Ele não ficou, olha, já que Deus vai destruir tudo, eu vou comer, vou beber, vou seguir a minha vida, seguir os meus negócios, e o povo de Judá aprenda a se sujeitar a Deus agora com essa nação. Não, ele não se subjugou a esse tipo de pensamento e sensação, mas ele teve uma reação a isso, uma reação benéfica. Ele diz ali no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele dobrou seus joelhinhos e clamou ao nosso Deus. Esse fato é muito interessante porque o profeta Samuel, lá em 1 Samuel, quando ele repreende o povo a respeito da falta de devoção deles a Deus, ele diz para o povo, longe de mim parar de orar por vocês. Sempre me colocarei à disposição em oração pela causa de vocês. Longe de mim. Vocês são um povo descompromissado, vocês não querem seguir aquilo que é a ordenança do Senhor, vocês não querem seguir o Deus da aliança, o Deus do pacto, mas longe de mim deixar de rogar por vocês. Ele se coloca intensamente, de forma totalmente constante em oração a este povo. E veja que Deus o responde. No versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Essa questão aqui, meus irmãos, vai trazer a gravidade da visão. Olha, eu quero que você anuncie a todos o que eu vou fazer. Eu quero que você proclame a todo mundo, que ninguém seja pego de que ficou sem aviso, mas todos devem ser avisados, alertados sobre o que acontecerá nos próximos dias. E essa questão era breve, em breve iria acontecer. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará,
se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Alguns estudiosos irão dizer que quando Abacuque pregou, proclamou essa visão, proclamou essa profecia, 20 anos depois aconteceu a primeira incursão do povo babilônico contra Judá. 20 anos depois. Ou seja, há uma possibilidade aqui que o profeta viu a profecia se cumprir. E vejam só, não só o profeta, mas há uma possibilidade aqui também de que toda aquela geração que estava com o rei Josias, enquanto ele lia a lei do Senhor, enquanto ele provocava aquele avivamento, aquela restauração moral na sociedade judaica, toda aquela geração, ela também acompanhou o cumprimento dessa profecia. E eu quero lhes dizer uma coisa, meus irmãos. Despertamento para as Escrituras não quer dizer que eu e você seremos poupados dos tempos que estão por vir. Mas quer dizer que nós devemos ficar alerta com aquilo que Deus está promovendo na história e ficar de prontidão, como o profeta Abacuque ficou, de joelhos, clamando na torre de vigia para discernir os tempos e as eras que Deus estava trazendo para as nações. Então aqui, meus irmãos, ele vai trazer essa ideia aqui. É grave, avise, ninguém pode ficar sem aviso. Uma outra mensagem, um outro ponto que nós podemos trazer aqui, meus irmãos, é sobre a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho ela tem que ser de tal ponto como esse profeta que recebeu a incumbência do Senhor. Ela deve ser escancarada, gravada em tábuas, à mostra para todas as pessoas. Porque, meus irmãos, o Evangelho não é somente para a salvação. O Evangelho, ele é um alerta. O Evangelho ele é comparado como uma espada que serve para defender e uma espada que serve também para cortar. O Evangelho é como uma ferramenta que também conduzirá para o juízo. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vou condenar vocês. Quem vos condenará é a palavra que eu tenho pregado. Por isso que pregar o Evangelho, por que nós devemos pregar o Evangelho a todos os homens? Uma, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Por que nós devemos evangelizar todos? Nós não sabemos quem são os eleitos. O Senhor não nos deu, não nos compartilhou essa informação, então ele diz, ide e pregai. Enquanto vocês estão indo, vão pregando o Evangelho a todos os homens, para servir o quê? De testemunho a todos os homens. Então a pregação do Evangelho, ela é um alerta, não somente para o crente, não somente para aquele que é o escolhido do Senhor, mas também para aquele que é descrente, naquele que permanece no erro. Então, nós temos que ter essa visão aqui que o nosso irmão aqui, profeta Abacuque, ele está querendo passar aqui para nós. Agora, vejam aqui, meus irmãos, o que diz no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo. Essa palavra, a palavra soberbo aqui, ela literalmente quer dizer inflado. Ou seja, o soberbo é como se fosse uma bolha de sabão. É como se fosse aquele sapo cururu, né, que se enche de ar para só fazer barulho. O soberbo é isso. Ele é uma pessoa inflada e quando a pessoa chega perto dela para ver a sua inflação, vai ver que não tem absolutamente nada dentro dele. É uma pessoa que se gaba de nada. É uma pessoa que se gaba e se glorifica por nada. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Por ele não ter nada dentro dele, o que ele faz não é nada agradável ao Senhor, porque é apenas nada. Mas o justo viverá pela fé. E é muito importante esse versículo, meus irmãos, porque alguns autores no Novo Testamento o utilizarão para expor a respeito da fé em Cristo Jesus. Vocês verão essa citação lá em Romanos, lá em Gálatas, lá em Hebreus, vocês verão várias citações desse texto aqui de que o justo viverá pela fé. Mas o que seria o justo viver pela fé? Qual seria o contexto aqui?
O contexto aqui, meus irmãos, é a fé, aquela fé, a confiança no Deus Todo-Poderoso que sustenta todos aqueles que são dele. É essa fé. Embora Abacuque aqui sustentasse uma fé que fosse uma confiança em Deus, ele ainda não tinha um discernimento, uma clareza que nós temos hoje. Porque a fé deles estava estabelecida no aparecimento de um homem chamado Messias, um Messias de um ungido que viria para resolver todo o problema da nação de Judá e de Israel. A fé e a esperança deles estavam em Deus, que enviaria o ungido, o homem capacitado por Deus para resolver todos os problemas. Prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e em todos os livros do Antigo Testamento. Essa era a fé dele. O justo viverá sob essa confiança. Mas qual a diferença do povo do Antigo Testamento para o povo do Novo Testamento? O povo do Novo Testamento, ele também vive por meio da fé, porque a confiança dele está naquele Messias que havia sido prometido para o povo judeu no passado. Só que agora nós temos uma clareza maior de quem é esse Messias e qual é o nome desse Messias. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. É ele quem morreu pelos nossos pecados. É ele que tem poder de mudar a nossa história. É sobre as mãos dele que está todo o controle da história da humanidade. Todos os povos, nações, línguas, raças, tudo está na mão dele, tudo foi entregue para ele e ele tem governado. É esse mesmo Messias que se apresenta em Colossenses como cabeça da igreja. E é esse mesmo Messias em que o apóstolo João fala que nós seremos como ele, na sua glória, na sua beleza, na sua santidade. Esse é o Messias prometido. E sobre essa fé, sobre essa crença, sobre essa base, sobre esse conhecimento, nós entendemos que nós podemos viver neste mundo porque nós estamos alicerçados por meio desse Messias. Então, meus irmãos, essa ideia aqui que ele quer trazer. E logo após, o próprio Deus ele vai anunciar a respeito desse coração enganoso, daquele homem arrogante que não quer confiar em Deus. Ele é como a morte, ou seja, ele é inflado, não tem nada dentro dele, mas ele continua devorando tudo que está na sua volta para tentar se saciar. Ele é como a morte, ele é intragável, ele não é intragável, ele tenta saciar, ele é insaciável, ele tenta engolir, e ele nunca está satisfeito com a fome que ele tem, a fome de poder, a fome de glória, a fome de coisas dessa vida. Esse é o soberbo, apenas inflado, mas vazio de si mesmo. E aqui, meus irmãos, ele vai depois trazer uma sequência do capítulo 6, do capítulo 2, do versículo 6 até o final do capítulo 2, sobre uma sequência de ais contra a nação de Judá. Ele vai falar contra a ganância de Judá, a violência, a corrupção, a humilhação, o deboche e todo aquele movimento que só trazia humilhação para os menos, para os mais necessitados, e trazia glória para aqueles que estavam reservando todas as relíquias e todas as riquezas para si. E aqui, meus irmãos, nós vemos depois no capítulo 3, meus irmãos, que quando Abacuque ouviu toda essa citação, todo esse texto de Deus, toda essa proclamação, esse anunciamento da ira e do juízo que viria sobre a nação de Judá, que veio ocorrer 20 anos depois, e ele foi um dos que talvez tenham visto a execução desse juízo, nós vemos aqui que o profeta Abacuque, ele está atemorizado, mas ele não está rendido ao medo. Veja aqui, meus irmãos, no capítulo 13, ele faz uma canção. Aqui. Ele escreve uma canção, e essa canção ele visa trazer alguns conceitos sobre Deus. Após a exposição dos próximos passos que Deus havia designado às nações de Judá e Babilônia, fica claro ao profeta aqui, meus irmãos, a superioridade da majestade de Deus sobre o governo da história. E nessa oração, que ele faz aqui de forma poética, ele relata os atributos de Deus, como a sua ira, misericórdia, a santidade e a sua eternidade, aqui no versículo 6.
Abacuque, meus irmãos, ele coloca o Deus de Israel diante da natureza, ele coloca o Deus de Israel diante de toda a criação, e ele coloca o Deus de Israel diante de todos os povos. E ele tenta aqui mostrar, meus irmãos, que a presença e a ação de Deus ela é muito superior ao que ele estaria utilizando como meio, por exemplo, os caldeus. Querendo dizer o seguinte, ele mostra que qualquer forma da ação de Deus contra a nossa realidade entraria em colapso. É isso que ele está dizendo aqui. Deus ele se utilizou dos caldeus, um povo ímpio, um povo pagão, um povo que adorava a outros deuses, como o deus Marduk, mas isso não era empecilho para Deus deixar de usar. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, sendo elas boas ou ruins, estando elas puras ou estando elas sujas pelo pecado. Tudo está no perfeito controle de Deus. Então, aqui ele traz aqui várias evidências de que Deus poderia usar outras formas para agir na ação de Judá e que essas outras formas poderiam até mesmo colocar em colapso a nossa realidade. Fica evidente aqui, meus irmãos, que para Abacuque, Deus é ilimitado nas suas formas que ele tem à disposição para cumprir o seu decreto. Há, de fato, infinitas ferramentas disponíveis na mão de Deus para tratar não somente com a nação de Judá, não somente com o Brasil, mas também de tratar a minha vida e a tua vida. Deus ele possui diversas ferramentas para fazer isso. E ele está totalmente seguro do trabalho dele, ele não é pego de surpresa. Um outro fato aqui, meus irmãos, sobre Abacuque, é que Abacuque reconhece em oração que o avivamento, o despertamento e o encorajamento da igreja são inferências do próprio Deus. Ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 3, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva então a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e do decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aqui, meu irmão, eu trago uma pergunta para você. Você, meu irmão, você mesmo, que acompanha os noticiários, tem acompanhado as notícias nos últimos dias. Há em você, há dentro de você um alarido no teu coração para te voltares à oração? Essa semana, meus irmãos, eu li um artigo escrito pelo reverendo Jair sobre a questão dos últimos tempos. E ele cita ali um exemplo que é, por exemplo, o famoso rio Tietê, né? Que é um rio de esgoto no meio da cidade de São Paulo. E ele provoca ali, né, na leitura, como que pode o povo paulistano ter se acostumado com o esgoto a céu aberto passando no meio da sua cidade. E ele fala que aquele processo durou anos. Aquele rio não surgiu de uma hora para outra. Mas com o tempo, aquele rio ele foi sendo preparado, ele foi sendo estruturado para que ele se tornasse aquele rio de esgoto passando no meio da cidade de São Paulo. E aí, então, o que aconteceu? Enquanto o rio ia se preparando para essa realidade, as mentes iam se preparando também para ver aquilo como normal, como uma coisa comum entre o povo. Da mesma forma, meus irmãos, acontece conosco. Algumas injustiças, alguns problemas que nós vemos de ordem moral na nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, eles, com o tempo, se tornarão normais para nós se nós não agirmos com energia, com vigor, se nós não agirmos com atenção e com foco na santidade de Deus. Por exemplo, uma das frases que nós estamos acostumados a ouvir: esse político rouba, mas ele faz alguma coisa para nós. Isso é uma mente acostumada com a imoralidade, e não deve ser assim, meus irmãos. Nós somos um povo peculiar. Vejam, meus irmãos, que toda essa manifestação de Deus na vida de Abacuque, e chamando para proclamar a vontade de Deus, ela trouxe, então, um temor diferente no coração de Abacuque. Veja ali o versículo 16 do capítulo 3, até o verso 19. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu.
a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O autor aqui, meus irmãos, ele é sacudido após compreender a extensão do poderio do braço do Senhor. Ele foi sacudido por essa compreensão. E no verso 16, ele teve aqui no seu íntimo abalado. Mas esse temor, meus irmãos, ele não gerou um assombro vacilante no coração de Abacuque. Nem sequer paralisou a sua vontade de seguir crendo no Senhor. O temor gerado no coração do profeta Abacuque o conduziu ao quê? À adoração e à confiança. Veja aqui no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto, alegro-me no Deus da minha salvação. Esse temor gerado no coração de Abacuque o levou a adorar a Deus, a se alegrar em Deus e a ter Deus como alguém de confiança. Ele vai dizer: o Senhor é a minha fortaleza, nele eu posso me refugiar, ele é estandarte seguro, ele é plataforma segura, nele não há abalo sísmico algum. Todo esse temor no coração de Abacuque, esse temor nós temos que trazer às nossas vidas, fez com que ele olhasse para o Senhor e descansasse, fez com que ele olhasse para o Senhor e não se atemorizasse mais, olhasse para o Senhor e o que ele poderia tirar do Senhor era alegria, regozijo e exultação, porque o Senhor é a sua confiança. Seguindo aqui, meus irmãos, o que diz lá no capítulo 2, vai lá olhar no capítulo 2, no versículo 4, olha o que diz ali: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Devemos ficar atentos que, diante das ameaças de Deus, existe dois povos. Um soberbo, inflado em si mesmo, e o outro que vive pela fé. O medo do futuro, meus irmãos, não deve ter moradia entre o povo de Deus, pois o Senhor é a nossa alegria, louvor e fortaleza. O medo das pragas, o medo de pandemia, o medo de gafanhoto, tudo isso deve ser motivo para atormentar o descrente, porque são sinais para eles, pois a realidade deles está sendo desfigurada, está sendo destruída pelas pragas que Deus tem mandado, por causa dos juízos de Deus. Mas a nossa realidade final, ela continua intacta, porque ela está segura em Deus, meus irmãos. Então, os sinais estão aí. Eu gosto muito de ler Apocalipse, meus irmãos, e Apocalipse me lembra o gibi. Tu pega um gibi do super-herói, aí você dá uma folheada, vê que a coisa lá tá feia, o herói quase morre, mas aí você dá uma olhadinha no final da história e vê que o herói se deu bem. Apocalipse eu confio, porque no final o povo de Deus vai se dar muito bem. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer a seguinte pergunta para que vocês possam pensar e meditar sobre isso. O que poderá ocorrer? O que pode acontecer nos próximos 40 anos da tua vida, da tua história? Alguns vão dizer assim: olha, eu já vou estar com o Senhor, então glória a Deus por isso, e eu louvo ao Senhor por isso, meus irmãos. Mas alguns, talvez, meus irmãos, irão enfatizar que os sinais dos últimos tempos são gafanhotos, pandemias, terremotos, guerras, e é certo que esse é um conjunto dos sinais. Mas os principais não são esses, meus irmãos.
O principal sinal, os principais sinais que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram para nós são o esfriamento espiritual, o crescimento do individualismo, a apostasia e o surgimento de falsos profetas, de falsos mestres. Esses sim são sinais nítidos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, como Cristo, que eu posso ler aqui em Abacuque, ele é aquele que se colocou à disposição para nós, de ir lá no Santo dos Santos, a rogar pela sua igreja, para que ela venha a ser suprida e sustentada todos os dias em que tivermos que passar por grandes tribulações. O Senhor Jesus é aquele que clama ao Deus Pai: Senhor, providencia suprimento para a minha igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que pode garantir estabilidade, é aquele que pode garantir a alegria, é aquele que pode garantir que nós venhamos a ser guardados para aquele grande dia, porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. E por morrer pelos nossos pecados e por sabermos esse fato, nós podemos dizer que nós, os justos, podemos andar sim em novidade de vida, porque Cristo nos deu essa novidade de vida por meio da fé nele. Ele que tem nos sustentado. Por isso que o justo ele pode viver pela fé, não temeroso com este mundo, não apavorado com este mundo, e será assim atormentado todos os dias, para que haja tormento no coração dos ímpios, daqueles que resolvem se rebelar contra Deus, daqueles que querem se distanciar de Deus, mas para o coração dos justos haverá exultação, alegria, contentamento e fé, porque o Senhor Jesus é a nossa fortaleza. Gostaria de fazer uma breve oração. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de aprender assim com o profeta Abacuque, Senhor. Aquilo que o Senhor criou no coração dele, Pai. A exultação, a alegria, o desconforto que ele sentia, Senhor, em ver a sociedade pervertida, Senhor. Ainda assim, Senhor, esse desconforto ele foi suprimido, Pai, pela alegria de ser Teu, pela alegria de pertencer a Ti, ó Deus. Nós temos essa confiança genuína dada pelo Senhor. Nós temos, Pai, essa alegria genuína que é dada pelo Senhor, essa ausência de medo que é dada pelo Senhor, porque o Senhor é a nossa confiança, ó Deus. E a nossa realidade espiritual, a nossa realidade guardada em Cristo, ela é inabalável. Por isso, ó Deus, dê encorajamento, Senhor, para os irmãos que estão apavorados. Dê, Senhor, ó Deus, dê, Senhor Deus, ousadia, intrepidez, coragem. Tira todo o medo do coração do teu povo, ó Deus. Faça, Senhor, assim como Abacuque, que eles consigam vislumbrar em alegria, em confiança, de que o Senhor continua como aquele que governa sobre a história da humanidade e que nada foge do controle das tuas mãos. Assim nós rogamos, ó Pai, e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Como é revigorante ouvir a palavra do Senhor, e ouvir também uma exortação para os nossos dias. Como nós temos estudado e repetido algumas vezes aqui na congregação, todos os outros ruídos que há no mundo são silenciados pela doce voz do Senhor, pela voz instruidora do Senhor, e nós tivemos mais um encontro com o Senhor aqui, podendo ouvir a sua voz. Mais uma vez agradecemos a presença do Guilherme conosco. Deus te abençoe, meu irmão, abençoe aí a Day e as meninas, estão passando um tempo de folga aqui, mas em breve, se Deus assim permitir, vão voltar para o campo de atuação deles lá também em São Paulo. Uma igreja os acolheu e eles têm servido ao Senhor lá. É muito bom vê-lo mais uma vez, tê-lo conosco aqui, e também queremos agradecer à família. Tem alguns irmãos que mandaram um recado aqui para você, alguns outros não aparecem, mas a nossa própria igreja aqui, saudando você, a Adele Wilson, a dona Neuza e o seu Amorim, e outros irmãos também, que realmente tem aí a alegria de tê-lo conosco.
Meu querido irmão, Deus te abençoe. Mais uma vez, muito agradecido, viu? Que Deus continue a fortalecer a tua caminhada. Nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão, agradecendo a presença de todos os irmãos, agradecendo também a presença daqueles que, porventura, nos visitam. Uma boa noite a todos e a nossa próxima transmissão é na Escola Dominical. Continuamos a estudar o livro de Jó e na Escola Dominical de domingo, às 9 da manhã, melhor dizendo, né, às 9 da manhã faremos a nossa transmissão e o culto às 18 horas. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Até lá, meus irmãos.